Sempre foi do meu ordenado que eu utilizei para fazer tudo aquilo que eu quero e que nunca o disse, nem digo quem ajudo ou deixo de ajudar. E esse dinheiro foi mais um que veio juntar-se à minha conta para eu fazer aquilo que sempre fiz e que continuo a fazer, e que sempre fiz questão de fazer fora das redes sociais, porque quem está a passar mal não precisa que ser exposto, nem mostrar que está a ser ajudado. Portanto, Vamos fazer aqui o rewind, que eu já perguntei, volto a perguntar, porque a Xanita está a perguntar na rolagem. Xanita 3, Team Mundo da Xanita, está a perguntar: mas a Viva La Vida em algum momento lhe pediu ajuda? Calculo eu que a pergunta seja: lhe pediu a Ana Tércia. A Luz Rosa alguma vez pediu ajuda à Ana Tércia para esse projeto? Nunca, eu nunca pedi ajuda, mas isto para resumir, porque alguns já sabem da história, mas para resumir, eu era amiga pessoal da Natália, privávamos quase todos os dias em videochamada e, portanto, e várias vezes ao longo do dia, portanto, nós conhecíamos uma à outra e falávamos constantemente, e um dia, depois da Natália saber aquilo que eu fazia, ela disse-me: olha, eu como já tive muito perto de pessoas assim, e também em tua homenagem, eu gostava de tudo aquilo que eu ganhar nas janelas ou em batalhas, eu gostava de dar esse valor ao teu projeto para tu continuares a fazer aquilo que sempre fizeste até hoje. Eu agradeci-lhe, claro, e a partir daí, durante um ano, foi isso que aconteceu. Durante esse ano, ela foi-me passando o dinheiro que ganhava e nunca, em situação nenhuma, me pediu para lhe provar o que é que eu fazia ou deixava de fazer, porque nunca fez. Ter passado esse ano que me veio pedir fatura, de falar comigo diariamente durante esse ano. Já agora, as iniciativas de lives, de ranking, já me respondeste, mas de janelas, essas situações todas, alguma vez impulsionaste, motivaste a Natália a fazê-lo, ou ela fazia por livre e espontânea vontade, por iniciativa própria? A Natália fazia sempre por iniciativa própria, até a famosa live de cortar o cabelo foi iniciativa dela, em que eu também decidi cortar o cabelo. Espera, Luz, não te alongues nessa história. E diz-me uma coisa: ela informava-te quando tinha esse tipo de iniciativas, informava-te anteriormente que iria fazê-lo, ou as coisas aconteciam e depois informava-te no fim quando te passava o dinheiro? Não, aquilo era uma coisa normal para ela, não é? Ela estava em casa, quando podia abria e partilhava para as pessoas todas a live. Mas eu nem sempre entrava, porque nem sempre podia entrar em lives porque estava a trabalhar, e portanto ela ia fazendo as lives e depois... passado uns dias ela ia juntando o valor que ganhava e passado uns dias transferia-me o valor. Portanto... Já agora, quando isso acontecia, alguma vez lhe pediste comprovativos de quanto fazia as janelas, de quanto fez no ranking, de quanto fez sabe-se lá quando abria uma live, ou estava tudo nas mãos da Natália e pronto? Estás a compreender a minha pergunta? Sim, não é? nunca pedi, primeiro porque não achava correto pedir, não é? Porque se ela estava a dar de coração, quem dá de coração dá aquilo que quer, e portanto eu só tinha que agradecer, como sempre o fiz, e portanto nunca o pedi, nem nunca o faria. Mas tiveste a oportunidade de acompanhar essas situações, nomeadamente, por exemplo, o ranking da Natália na Holanda. O ranking da Natália foi aquilo que eu mais acompanhei. E porquê? Porque era um ranking, porque eu adorava rankings, e porque era eu que havia tão contente e tão satisfeita em estar no ranking do país dela, que então sim,
acompanhei a semana do ranking, quando não era eu, era a Cláudia que estava na janela, portanto tentamos sempre estar uma ou outra para acompanhar o ranking todo, sim. Já agora, só para terminar, uma última pergunta. Independentemente de janelas e lives, que ficará para outra altura, tens ideia da quantidade de capas que a Natália recebeu no 12º lugar que fez no ranking da Holanda nessa altura? Olha, eu não quero dizer porque não tenho certezas de valores. O ranking foi muito bom para a Holanda, para ser feito na Holanda. O ranking foi muito bom. Nós, nessa altura, eu estava muito virada para lives brasileiras, conhecia muita gente do Brasil, nomes de grandes patrocinadores, que todos eles se juntaram para vir ajudar a Natália a subir no ranking. E uma delas, a Diana Rangel, também teve uma iniciativa a posteriori de fazer aquilo que agora já se faz em Portugal, mas que na altura não se fazia, que era a Batalha de Janelas, e em que a Natália, ajudada pelo Pimpinho, e aí foi dos maiores patrocinadores, recebia muito valor nessas janelas, e foi bastante dinheiro. Isso eu sei, e falo em meu nome, posso confirmar que nessas janelas a Natália, da live da Rangel, como tu também estás a referir, a Natália chegava a fazer entre os 70 a 100 capas dados pelo Pimpinho. Só dele. Exatamente. Portanto, ok, vamos passar à frente, Capeta. Entretanto, só para te dizer, cortei-te a palavra em relação à história de rapar o cabelo, porque eu acredito que essa história venha a ser mencionada mais à frente, e então aí tu contextualizas, está bem? Podes seguir, Capeta. Eu sou uma pessoa do bem, só que eu fico revoltada e fico de uma maneira, uma pessoa que tem depressão crónica há muitos anos, problemas de saúde e coisa, e as pessoas terem-me usado só para a maldade. Eu odeio elas todas, odeio. Marlene, o dinheirinho já está na conta, podes ir a levantar. Tem vezes que dá, quando é ao fim de semana, tem outras vezes que não dá. É que se calhar quando o banco está com muitas transferências, não sei. Sei que agora foi rápido, a semana passada eu mandei-te o comprovativo que tinha feito. Não entrou logo, só entrou na segunda-feira, mas esse já entrou. Quando entra... Mas acalme-se lá, não vamos falar mais sobre isso. Acalme-se, tranquila. Eu já lhe disse que eu sempre acreditei em si, mesmo não sabendo da história, e vou sempre acreditar. Porque eu já estive do seu lado, sei o quanto é massacrante estarem com mentiras. Eu tentei matar-me por causa disso. Fui para a beira da linha do comboio, que o comboio... Isso, vou passar à frente, que não é Fazes bem, Capeta. E já agora, podemos, acho que a Marlene está por aí, acho que seria uma boa convidada para a janela, isto se lhe apetecer interagir ou até eventualmente fazer perguntas à Viva lá Vida, se não quiser estar a falar sobre estes privados. A Marlene acho que se deve sentir à vontade para o que ela quiser, subir à janela, rolagem, perguntar, silêncio. Mas uma vez que é uma interveniente, pode ter dúvidas para tirar. Podes seguir, Capeta. Como é óbvio, porque ela só sabia a história da boca da Natália, onde centenas de pessoas já sabem que é tudo tanga, né? Esse, no fundo, é o que acontece sempre com todos nós, não é? Ouvimos a história da boca da Natália, da Luz. A Luz, como não está propriamente interessada em estar a justificar e ninguém vai ter com ela para lhe perguntar, não é? Isto chegou a este patamar, não é?